Oi, gente! Estamos aqui na natureza, como sempre. Gravando o nosso bate-colau, é ótimo, bate-local. Pra hoje falar sobre um tema que pega muita gente, principalmente as mães. Não é meu lugar de fala, mas Maria tá aqui pra isso. Que é culpa. Tu sente culpa? Não sente culpa de nada também? É um pouco de problema, né? Vamos falar sobre isso também. Enfim, e esse é um tema realmente que vai te ajudar. A gente vai falar sobre 6 tipos de culpas, né? 3 de cada uma e como a gente tenta resolver isso na nossa vida. Bora lá! Vamos nessa. Ai, culpa, gente, é um negócio que todo mundo sente, mas eu acho que tem um grupo específico da sociedade que sente um pouco mais, que são as mães, né? Tem até o nome, né? Culpa materna. De tanto que é delas, elas usam tanto. Nossa senhora, mas é uma culpa, assim, eu lembro da sensação de culpa. Assim que o João Pedro saiu de mim, eu entrei no mundo da culpa. Assim, é instantâneo, sabe? Todas as mães que eu conheço falam muito sobre essa sensação crônica de culpa, por não acharem que conseguem prover para os seus filhos da maneira que elas gostariam, pela falta de estrutura, que não conseguem se trabalhar e se desenvolverem para poder conseguir oferecer a melhor versão, né, para os filhos. Então eu acho que são tantas culpas, assim, se a gente começa a parar para pensar, a mãe, ela sente culpa por quase tudo. Parece até que ela sente culpa de não ter culpa, né? Quando ela tá vivendo que ela tá culpada, ela fala, nossa, eu não tô culpada. Exatamente. É uma sensação de tipo, nossa, como é que eu posso estar feliz sem o meu filho, né? Isso foi uma coisa que eu precisei trabalhar. Eu ainda trabalho muito, mas eu já trabalhei demais de me permitir desfrutar da vida, desfrutar das belezas e das minhas alegrias sem estar na presença do meu filho. E o meu filho tem 13 anos. E vou te falar que não foi fácil. E até hoje não é fácil. Tô aqui feliz, vivendo uma coisa que é raro, porque eu sou uma mãe, né? Eu tô com meu filho 24 horas por dia. Eu sou a provedora do meu filho, da minha casa, de tudo. Então, assim, caraca, mesmo assim, demanda. Quando você tira um tempinho pra você? Mesmo caraca! Assim. E se eu não me trabalho, eu não consigo relaxar. Eu até lidei com isso recentemente, assim. Eu passei alguns dias numa viagem em janeiro, né? Que depois ele foi comigo. Mas os primeiros dias é uma mistura, assim, esquisitíssima de, nossa, eu tô descansando, mas ai, como eu queria que ele estivesse aqui. Será que tá tudo bem? Será que não sei o quê? Só as mães vão entender mesmo, porque é uma coisa esquisita. A gente precisa se trabalhar, a gente precisa se desenvolver, até porque os filhos vão crescer e a gente quer que eles sejam muito felizes sem estar na nossa presença, né? O natural da vida é isso. É a mãe ir se tornando desnecessária, porque os filhos estão trilhando seus próprios caminhos. Então, uma coisa que eu faço, né, quando eu começo a sentir essa culpa materna, falar, não, é importante para ele estar sem mim também. É importante que ele saiba viver, né, sem essa presença constante da mãe o tempo todo. A mãe, ela é tão maluca, gente, que ela consegue ficar um pouquinho livre da culpa quando ela sabe que o filho tá se beneficiando da ausência dela. Tudo bem, se tá bom pra ele, né? É importante para ele, né? Então tá tudo certo. Mas é assim que funciona, não tem jeito. Eu vou falar sobre uma culpa que acho que pega muita gente. A culpa de não cumprir as expectativas dos outros. Esperam que você age já de um jeito X e você vai lá e chega uma certa hora que você age de um jeito Y. Ou que você muda aquela sua realidade. Eu posso falar bem porque passei por isso há algum tempo atrás. Pessoas que têm traço de carência acho que sofrem mais ainda, né? Essa história de não estar agradando o outro. E aí o que eu falo pra mim mesma quando eu pego esse lugar de culpa, putz, e aí olha o que aconteceu. É agora a pessoa XYZ queria tanto que fosse uma coisa X e aí você foi lá e foi a coisa Y e aí você fica, pô, mas peraí, se você fez alguma coisa que você queria, se você estava consciente dentro da sua verdade, da sua história, essa é a hora de você largar a culpa, cara, porque senão você estaria culpado de não ter se escutado, de não ter se ouvido, de não ter feito o que você queria fazer, o que você achava que era melhor pra você, porque você foi atender o outro, então você não tava com a culpa pelo outro, mas você tava com a culpa, e às vezes não, porque às vezes a gente não tem consciência, a gente faz a vontade do outro, anula e nem considera de que, poxa, eu não escutei a minha voz e não fiz pra mim aquilo que eu gostaria do fundo do meu coração. E acaba ficando ressentido aí depois. Fica magoado e vai lá e desconta em tudo que tá em torno. Então, né, gente, o grande lance é, faz o que o seu coração manda, qual é a sua verdade, o que te deixa feliz, e se isso de alguma maneira ferir o outro, aí é um outro lugar, o outro né? precisa aí, se trabalhar, né? Se você não tá fazendo mal pro outro, mas o outro está, de alguma maneira, se sentindo mal com algo que você fez, aí é o
outro que Exatamente. tem que se trabalhar, E aí né? você vai soltando essa culpa. Então, se você carrega essa de não atender as expectativas, pelo menos fique feliz porque você tá atendendo as suas expectativas, minha linda. E a gente veio aqui na Terra pra isso. É isso. Só que nós não, principalmente nós mulheres, existe um patriarcado dizendo Faça isso, faça faça. E aí aquilo. quando você não faz aquilo, você fica, meu Deus, eu não fiz aquilo, eu fiz o que o meu coração pediu, eu fiz o E eu vou continuar eu fiz o que eu fazendo. consegui, eu fiz o que eu queria, eu fiz o que deu pra fazer, eu fiz alguma coisa que não era, galera, eu sinto muito, e vamos embora, mete um Ho'oponopono, Um cropped e vai. mete um cropped, fala um Ho'oponopono, minha filha, minha sinto filha, muito, me segue. perdoe, eu te amo, sou grato, opera É milagres. Vê se você consegue um tiquinho pra trás, tá vendo que tem um sol entrando em você? Consegue achar uma sombra aí? Aí, viado, fazer coisa com a atriz, né? A pessoa sabe se gente defender da economiza luz. um tempo. Eu tenho uma culpa que essa culpa começou comigo muito cedo, porque eu acho que tem a ver com a religião que eu sempre fui criada, que eu amo tanto, né? Mas que eu fui refinando ao longo da minha vida, pegando o que fazia sentido e tal. Mas eu tinha muita culpa quando eu não conseguia perdoar. E isso é uma culpa que eu acho que muita gente pode sentir, principalmente porque eu sempre ouvi assim, não, porque você tem que perdoar, porque quando a gente não perdoa, a nossa vida não anda, quando a gente não perdoa, a gente não consegue as coisas que a gente quer. E isso é tão cruel com quem tá magoado, né? É importante que a gente seja capaz de respeitar a nossa limitação, porque se a gente não respeita essa limitação, acaba gerando mais ressentimento e trava mais ainda o processo do perdão, né? Vai bloqueando mais ainda, porque você não consegue perdoar e você ainda se sente mal porque você não consegue. E me trabalhando muito, né? São anos aí, gente, são muitos anos de muita entrega a esse processo de autoconhecimento, há muito conhecimento do alto, né? Não só o autoconhecimento, mas ao conhecimento do alto também, para conseguir aceitar o mistério do perdão, aceitar o mistério das relações e conseguir chegar num lugar hoje em dia de que eu até questiono se existe algo a ser perdoado, né? Já que a gente está aqui nesse planeta que tem tantas dinâmicas que vão além da nossa compreensão, ter um olhar de mais observação, de mais respeito, sem ficar olhando tanto pro isso é errado, isso é certo, isso tem perdão, isso não tem perdão, né? Um olhar não maniqueísta, sabe? De mais neutralidade mesmo, porque o processo do perdão, ele é muito misterioso e ele não vem no nosso tempo. O processo do perdão... Ele é mais fácil para umas pessoas e para outras é muito difícil. Para mim é facílimo perdoar, amigo. A pessoa pode vir dar na minha cara, eu falo, a pessoa tá com problema, Essa não lua em sei. aquário aí. É a né? lua em aquário aí, que é uma lua que, tipo, tá bom, mas tem gente não, tem gente que realmente guarda e tem uma dificuldade mesmo de perdoar. Tem uma coisa, uma expressão, né, que é muito usada, acredito eu, pelos evangélicos, sobre liberar perdão. E o que eu sinto dessa expressão é que quando você libera o perdão, parece que você libera um trem de você. Sabe quando você tá com um BO da pessoa que você precisa soltar, você libera a pessoa. E eu acho que esse pode ser um lugar bom. É um bom lugar. Eu acho que cada pessoa precisa descobrir dentro de si o que vai aliviar isso, né? No meu caso, foi o conhecimento, né? O conhecimento da espiritualidade que faz sentido pra mim, que é uma espiritualidade onde eu não fico carregando culpa, onde eu aceito a minha incapacidade, eu comungo com ela. E quando a flor do perdão brotar no meu coração, sabe? Vai ser esse o momento certo. Não vai ser antes, não vai ser depois. E não ficar nesse desejo, que é muito denso, né? Tudo que a gente fica desejando muito pode ser uma violência contra o nosso processo, né? Contra o nosso próprio Tempo, ser. né? Porque se eu não tô pronta, não quer dizer que eu estou fazendo algo errado. Eu continuo caminhando, aceitando essa incapacidade que ainda tá aqui, né? O que eu posso fazer? Esse foi o lugar que fez sentido pra mim. E o mais importante é que a culpa, ela vá se dissolvendo, ela vá perdendo sentido. Porque a culpa suja tudo, gente. Se tem uma palavra que, né, um sentimento... Porra, ela tem CU no meio, que é um lugar que tem sujeira. Amo ele, tá? Não tô falando mal dele, não. Mas é um lugar que tem sujeira. Então, você vê aí, ó. Ó, que associação Não bonita. tinha nem pensado nisso. Que coisa inteligente Já que tô eu fiz aqui. aqui agora, entendeu? A culpa é um cu, ué. Um L, um P no final e um A. Mas Só faça. você. É isso. Se defende. Tu tá Pois se defendendo, é, eu não sei o que tá acontecendo. Então, eu vem tô fazendo aí, assim, eu tô espiralando, vem cá, né? Que nem eu ficava no meio de quando eu tava meditando. Uma outra culpa que eu carrego, acho que muita gente também, é que quando você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você se sente culpado. Aí, minha filha,
filha. Seja com o que for. Principalmente pra galera que flerta com a procrastinação. Com aquilo que você vai deixando de lado. E aí pode ser o que for. Ler um livro, ir pra academia, me alimentar melhor, qualquer coisa. Eu carrego um pouco da culpa do alimentar melhor. Porque tem fases da minha vida que eu tô super focada na alimentação. Aí chega uma hora também, como eu já fiz muita restrição por conta da minha profissão, pra poder existir dentro de um corpo específico pra atender um determinado personagem, você acaba tendo que restringir. Aí quanto mais você restringe, depois que você para de restringir, você faz aquele desequilíbrio, né? Tava menos, aí daqui a pouco você vai pro mais. Nesse de ir pro mais, quando eu vejo, eu já tô fazendo um monte de coisa que eu falo, mas gente, por que eu tô fazendo isso, Fernanda? Eu tô chutando uns balde que sou eu mesmo que vou ter que pegar. Aí eu fico culpada de ter chutado um balde que eu vou mesmo ter que buscar. Porque já sabe o que é pra fazer, que pra já buscar fez. eu já não precisava ter zunido o balde na casa. Eu não poderia ter dado um chutinho pra que eu levantasse e fosse rapidinho ali buscar, mas É o não. famoso descaralhar, né? É o famoso inconsciência, amor. É a consciência da inconsciência. Eu sei que eu estou fazendo merda que eu estou fazendo, então eu estou com o fone desligado. E depois eu vou ter que desligar. E quem vai ter que desligar? Eu. Isso é uma coisa que eu prometi pra mim mesma que eu não quero mais fazer esse ano, principalmente em relação à minha saúde, à alimentação, ao autocuidado. Porque, por exemplo, hoje em dia eu não carrego mais uma culpa de não fazer atividade física. Eu consegui transformar essa culpa, que há 3 anos atrás eu carregava sim, porque na minha concepção de saúde eu preciso fazer uma atividade física, meu corpo pede, eu quero chegar na minha idade, né, bem avançada com o meu físico aqui preparado pra carregar meu corpo e pra eu viver muito. Então eu já consegui sair da culpa do exercício, mas, por exemplo, tem a culpa da alimentação, aí tem a culpa do livro. E aí o grande lance também é você não ficar se culpando também muito, mas na hora lembrar da sensação que você fica depois, porque na hora é muito bom quando você tá fazendo, mas aí depois você fica, puta que pariu, já vai comendo com a culpa, entendeu? Então assim, aí eu prefiro nem comer. O que eu faço hoje em dia é, ao menor sinal de culpa, eu investigo e falo, nossa, será que eu tô indo na inconsciência então? E eu vou me sentir culpado? Eu já fiz e tô culpada? O que eu poderia ter feito antes? Ter tido consciência antes de fazer? Ou de não fazer? Aí é isso. Pra mim, a melhor coisa nessa hora é trazer pra consciência, pra da próxima eu não fazer e pra perdoar o que eu já fiz. Uma outra culpa que eu carrego é a culpa em relação à sensação de insuficiência, quando eu começo a me comparar. Por exemplo, eu tenho uma vida, né, onde eu trabalho, onde eu sou mãe, onde eu sou uma dona de casa, onde eu sou mulher, né, pro meu marido. Então, assim, tudo isso exige muito de mim. Eu tenho essas funções, eu tenho essas demandas. E, às vezes, eu não consigo dar conta de várias coisas. E eu fico me comparando com pessoas que não têm filhos, que não têm uma casa, uma estrutura para poder gerenciar. E eu me comparo e fico super mal porque aquela pessoa às vezes está conseguindo produzir muito mais do que eu. Quando eu falo produzir, é trabalhar mesmo, sabe? Essa semana, a gente estava até falando sobre isso agora, eu tive tanta coisa para resolver com o meu filho que eu não consegui fazer quase nada de trabalho no momento que eu me comprometi, porque eu precisei cuidar dele, eu precisei prestar atenção nele, oferecer o meu tempo para ele. Como que eu vou querer ficar me comparando com uma pessoa que não tem esse elemento, né, de ter um filho na vida? Não tem como, é cruel, é simplesmente é só crueldade, né? E a gente faz isso o tempo inteiro. Essa culpa, né, ela acontece sempre que eu me comparo. Então, um antídoto pra isso, né, é nem entrar na comparação, é falar, essa aqui é a minha vida, eu tô dando o melhor que eu posso, eu tô fazendo tudo que eu posso, porque eu sou responsável, eu não sou uma maluca que não dá atenção pras coisas e que tá pouco se fudendo. Eu não sou essa pessoa, né? Se lembra quem você é. Exatamente. Eu volto e falo, não, eu tô fazendo tudo que eu posso da melhor maneira que eu posso. Sem dúvidas, né, se eu não tivesse tantas demandas, eu faria de uma outra maneira. Mas essa não é a realidade. A realidade é que, né, tá passando aqui um negócio aqui todo... Sem culpa nenhuma, ele Sem tá passando. culpa. Ele não tá nem aí, você tá gravando porque ele nem sabe. É isso, eu quero ter essa paz, esse caminhão que só passa. É isso, gente. Eu queria ser que nem esse caminhão aqui que não tá nem aí pra nossa gravação. E é isso, para de se comparar, né? Não se compara, vive a sua vida, dê o seu melhor, porque se comparar é você mergulhar de cabeça numa piscina vazia. Dói. Eu nunca fiz, mas eu imagino que doa. Porque, Você pula assim, ó, achando que tá, né? Quando você vê, você tá toda estrupiada lá. A terceira culpa é uma culpa que acho que a galera do signo de Gêmeos carrega. Tem gêmeos em algum lugar, você carrega. Ou daquelas pessoas que acabam tendo aquela característica de eu sou mais sincero, eu falo o que eu penso. E aí a culpa por falar demais. Culpa por, às vezes, dar uma opinião que não foi pedida. Culpa por achar que o seu jeito de resolver é melhor. Culpa de ter se passado. Eu tenho uma característica que quando os meus amigos ou qualquer pessoa que eu conheça vem me apresentar um problema, eu estou focada completamente em ouvir, já raciocinando uma solução para aquilo. Só que muitas vezes a pessoa só quer te contar um negócio e só. E aí quando vê, você já tá lá sem acolher,
quê? A Fernanda faz uma planilha. Você fala um problema pra ela, 5 minutos depois ela faz uma planilha. Amor, eu sou de gêmeos. Compartilha notas com você. É isso. Fala assim, amanhã isso, depois de amanhã isso aqui tá horário, já marquei depois de amanhã isso. A gente tem que fazer isso e muitas vezes eu boto uma gente. Tá resolvido. Não dou prazo, mas eu vou dando, tipo, soluções. É meio isso. Eu sou geminiana com virgem, então pensa, o que o virginiano quer? Ele quer colocar no lugar, ele quer organizar, ele quer fazer acontecer. E aí eu tenho uma criatividade. Então, hoje mesmo ela conversou um negócio, eu falei, eu acho que poderia fazer isso, acho que também a gente pode fazer isso, acho que também isso aqui a gente vai fazer. Daqui a pouco já vai chegar um notas compartilhado aqui no meu telefone. Amiga, não esquece. Não tem data. Amiga, não esquece de fazer essa sugestão. E se cabe, então, e a pessoa gosta, aí mesmo que eu incentivo. Mas, às vezes, a pessoa não tá querendo, Fernanda. Às vezes a pessoa só quer falar, ela não quer que se resolva, às vezes ela só quer reclamar. O que é uma merda, né? Porque, porra, gente, reclamar é bom, mas também não sai do lugar. Reclamar pede 2 vezes. Reclamar é clamar de novo. O que é bom muitas vezes, pra desabafar e botar pra fora. Mas viver nesse lugar também não é. Então, assim, é encontrar o meio do caminho. Eu tenho que observar meu amigo e perceber se ele só tá reclamando e tá precisando de um vamos lá, amigo, vamos fazer acontecer. Ou se ele tá querendo desabafar e tá querendo um colinho. Eu só tenho que falar, puta que pariu, que merda. Me dá até menos trabalho. Porque quando a pessoa tá falando, eu já tô aqui. Como é que a gente vai resolver? Porque eu ainda acho que o problema também é meu, né? Como é que a gente vai resolver isso? Eu tomo os problemas dos anos do amigo pra mim. Então, nessas horas, eu acho que eu acabo me passando, de repente, se a pessoa não quer. Aí, eu falei pra Maria, como é que eu resolvo isso? Porque eu tô em busca de resolver. Esses dias eu mandei um áudio, acho que foi pra Ju, que eu dei todas as soluções, depois falei, Ju, pelo amor de Deus, eu esqueci que eu tenho que ser empática. Então eu queria dizer pra você que eu já tinha dito no começo do áudio que eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que você passou. Eu sei que eu já te dei soluções, mas olha, se você queria só desabafar, não ouve esse áudio agora. Ouve no dia que você quiser dica. Isso é muito você. Isso a Fernanda todinha. Ai, eu esqueci. Porque me falam muito que eu tenho que acolher e eu acolhi muito pouco. Então, mas resolveu. Entendeu? Trabalhei cheia de solução. Então eu fiz um áudio só acolhendo, só entrando em contato com aquela dor dela e falando, cara, é foda, eu queria te dar um abraço aqui, entendeu? Aí o que Maria falou? Pergunta pra pessoa o que ela quer. Pra você que se passa, que fala muito, pergunta o que fulano quer. O que você quer de mim me contando esse problema? Você quer um colinho ou você quer minha planilha Excel de soluções? Exatamente. Ou você quer meia calabresa e meia catupiry, frango catupiry, entendeu? Você pede pra pessoa e agora eu vou resolver isso assim, eu vou perguntar pra pessoa o que ela quer e vou me coçar com a minha planilha Excel. Agora, se a pessoa quiser só reclamar na sua cabeça, vale estar negociando aí. Que às vezes não também não esse tempo. Mas acolhimento e colinho e amor nunca é demais. Fomos de culpa, né? A gente foi bem, né, amiga? Eu não tô com culpa nenhuma nesse vídeo porque acho que a gente arrasou. Eu tô zero culpada. E esses foram os 6 tipos de culpa que permeiam as nossas realidades e provavelmente as de vocês. E as 6 soluções que a gente apresenta pra quando essas culpas aparecem. E eu espero que te sirva. Espero que você saia menos culpado desse vídeo, que você consiga agora anotar essas diquinhas pra fazer. Ou também, se você quer só um acolhimento também, meu lindo. Agora tudo eu faço. Não pode esquecer de ser empática. Não pode esquecer de acolher, Fernanda. Você tem que ser acolhimento e solução. E é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Até o próximo.